Voltamos para mais um bloco do programa Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Lembrando a todos vocês que dicas, elogios e críticas ao programa polêmica@gmail.com. E para todos vocês dos municípios de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, todos que ainda não têm o alcance da Via Cabo, nós criamos o YouTube do programa, youtube.com/programa A Polêmica, onde você tem todas as entrevistas feitas aqui, conjuntas ou individual. E hoje nós estamos aqui com Vitor Menezes, jornalista, professor universitário e também presidente da Associação de Imprensa de Campos. Vitor, dando sequência à nossa conversa, ainda um pouquinho dentro dessa questão das manifestações. Como é que ficam as capas dos jornais tradicionais com tanta oxigenação de rede online? Como é que uma redação de jornal hoje tem que se portar com esse fluxo de coisa que, se bobear, a capa já nasce morta? Como é que se trabalha, você que acompanha essas duas searas aí? Você se refere ao jornal impresso? Impresso. Olha, na minha opinião, o jornal impresso está morto. O jornal impresso está vivendo, assim, seus últimos momentos, ainda tem a sua relevância por conta de um legado, de credibilidade, de relacionamento até afetivo com aquele tipo de mídia, mas não há mais sentido para um tipo de mídia como o impresso no diário tradicional, né? Porque o que justificava a existência do diário era justamente a velocidade que ele tinha, a capacidade de organização das informações que ele tinha, né? O poder de síntese, hierarquizar as informações, a apuração mais detalhada, enfim, havia vários aspectos que justificaram e muito ao longo de muito tempo, é a nossa mídia mais antiga, né, do jornalismo na era moderna, mas está cada vez menos possível justificar a existência do jornal impresso, né, por vários aspectos, né, pela sua deficiência na capacidade de ter interação com o público, pela sua limitação em ordenar uma realidade cada vez mais múltipla, mais multifacetada. Questão econômica, né? Também. Questões econômicas, questões de logística, né? Questões publicitárias, questões até ecológicas, enfim. Como diz Alberto Dines, o papel do jornal é se fazer necessário, né? Ele definia jornalismo e jornal como isso. E eu não tenho visto o jornal impresso muito mais como necessário nesse sentido, né? Claro que, por exemplo, eu que vim dessa era ainda gosto um pouco do formato, trabalhei muito tempo com isso e gosto disso, mas eu não vejo os meus sobrinhos, a minha filha, a nova geração, muito interessado no que o jornal impresso está dizendo, né? Até porque a gente está construindo um ambiente, e isso é formidável, isso é sensacional, é por isso que a gente sempre brigou, em que a gente não precisa necessariamente mais de um grande polo irradiador de informação, né? O jornalismo está cada vez mais colaborativo, de pesquisa aberta, como se diz, né? Há vários experimentos nesse sentido, né? O Wikileaks é um exemplo disso, em que o jornalista não precisa demonstrar, porque antes ele parecia ter, mas não tinha, todo o conhecimento acerca de determinado tema. Ele abre, inclusive, a sua ignorância para poder apurar junto com o público determinados aspectos. Você faz isso no seu blog, eu vejo o Kleber Tinoco fazendo isso, o Roberto Moraes fazendo isso, né, em que você abre, por exemplo, um documento. Olha, eu tenho aqui um documento da Câmara de Vereadores. Eu não sei tudo que está nele, eu não sei tudo que ele representa. Estou apurando ainda. Estou conversando com pessoas, estou checando legislação, Mas você pode fazer isso também, vamos fazer junto. E o leitor vai fazendo junto. E gosta de fazer, se sente importante quando faz isso. Se sente importante porque é importante. Né? Não é mais aquela relação eu aqui, você lá. Somos nós. Né? Agora, quando você colocou aí que, com certeza, nossos filhos, né, já não vão, com certeza, manusear o papel, só que na época do papel, ainda é uma época ainda, você estava segurando o Globo, estava segurando o Jornal do Brasil, está segurando o Estadão. Quando você entra na internet, qual o cuidado que esse novo leitor vai ter de estar lendo realmente uma coisa que pode ser lida ou está lendo um nicho informativo? Como é que a gente vai conseguir orientar isso aí? Vai continuar sendo o Globo da tela, o Estadão da tela, ou não vai poder ler também o Vitor, vai poder ler o João, vai poder ler o Mário com a mesma credibilidade que lia antes o Globo Online? Como é que é isso? Vai poder ler todo mundo, né?
e vai atribuir níveis de credibilidade diferentes, né? O que a gente precisa entender é que, diferentemente do que o William Bonner, por exemplo, dizia com relação à audiência do Jornal Nacional, o público agora não é mais formado de Homer Simpson. Né? O público não é mais aquele sujeito que a gente precisa tutelar para dizer, olha, esse aqui, confia nesse aqui, porque esse aqui tem credibilidade, eu atesto. Nesse aqui você não confia não, tá? Porque esse aqui não tem credibilidade. Não está mais assim. Né? O público é produtor de informação, o público checa, confere, o público cada um dentro da sua limitação, mas ele contribui. E inclusive isso gera está suprindo uma demanda interessante da cidadania, porque você sabe que a cidadania tem um custo muito elevado. Né? O custo de participação é muito elevado. Né? Por exemplo, é muito bacana você ir para a rua, e eu estou adorando que o país vá para a rua, mas só que no dia a dia, por exemplo, quem vai ser o chato que vai pegar as contas e vai ficar vasculhando... e é chamado de chato. E é chamado de chato ainda, né? E vai ficar fiscalizando aquilo. Quem vai ficar lendo o Diário Oficial todo dia, igual o Ricardinho André lá sempre fez, né? Ou vai pegar o processo todo de licitação, esmiuçar aquilo tudo, né? Então, isso sempre foi muito custoso para quem assumia essas tarefas. O controle externo, né? A participação da sociedade nos sistemas públicos, né? Controlar externamente, porque na verdade a gente chama de externo, mas é de todos, claro. Né? E isso, a internet vai ajudar bastante, está ajudando bastante, né? No sentido de promover esse compartilhamento dessa fiscalização. E aí não vai ser mais somente um veículo. É claro que os veículos são importantes, né? São legítimos, eu acho que o jornalismo vai continuar sendo necessário. Eu acho que as empresas jornalísticas estão passando por um momento delicado de reorganização, mas o jornalismo nunca teve tanta vitalidade. Né? É um momento delicado para as empresas. Mais plural, né? Mas não para as empresas. Sem dúvida. E de repente a pluralidade que fez com que as empresas estivessem, de repente, num momento delicado. Exatamente, porque parte do que elas vendiam era prestígio e audiência. E isso agora está compartimentado. Está compartimentado? Não, está compartilhado. Né? Isso é quase sinônimo de dividir poder. É por isso que, às vezes, as estruturas tradicionais se assustam com as ruas, ou se assustam com a internet, porque isso significa compartilhar poder. A imprensa também se assusta com isso, a imprensa no sentido tradicional, dos veículos tradicionais. De repente é ela que estava deitada em berço esplêndido, né? Também. E, aliás, essa é uma das novidades dessas manifestações, que tem sido, por motivos, né, que a gente conhece, motivos que a gente identifica, um dos aspectos dessa manifestação, e é uma novidade bastante relevante, é o fato de que elas estão dando sinais de que também estão questionando muito fortemente a imprensa. Inclusive, como eu tinha dito antes, com aquelas sinalizações mais violentas, que são violentas, não são agradáveis de se ver, mas são sinalizações. Né? Aquele negócio de você queimar carro de reportagem, aquele negócio de você expulsar o Caco Barcelos da cobertura. E um outro aspecto que eu considero histórico nessas manifestações, a Globo fazer cobertura sem canopla. Isso é histórico. Se as pessoas tivessem noção do que isso significa... Do que era a Globo em representação, né? Isso tanto pode ser lido como um grande sinal de humildade da Globo e de adequação ao novo momento, em que ela coloca assim, olha, mais importante do que eu é o jornalismo e mais importante do que a minha marca é a informação, então eu preciso estar lá de qualquer jeito, independentemente dos manifestantes me rechaçarem ou não. Isso é uma leitura possível. E eu acho que parte dela é consistente. Agora, uma outra leitura possível você tem muita gente na rua que fez do jeito que soube fazer, que foi possível fazer, que é mandar aquele sinal, olha, como se diz no Face, né? Você não me representa. Mas não parte do princípio da omissão dela na própria direta já?
Isso não ficou um pouco registrado? Há um histórico, né? É claro que nessas manifestações agora não ficou restrito à Globo, embora seja muito presente na Globo, porque é a TV mais, né, de maior audiência e tem uma força e tem esse histórico que você está apontando, né? Uma TV construída no ambiente da ditadura militar, que sempre teve um ranço autoritário, um ranço conservador, favorável ao regime, como boa parte da imprensa. Sim, isso da sociedade, né? E da sociedade, né? Inclusive muitos historiadores estão renomeando esse momento, estão chamando de ditadura civil-militar. O cara não foi... Pelas alianças enormes que havia com a sociedade, inclusive aqui na nossa região. Sim. Né? Então, mas essa é uma sinalização nova muito forte, que antes a gente via assim, isso tem desde... Questões pontuais. Dos anos 80, né? Aquela coisa, o povo não é bobo, fora a Rede Globo, essas coisas que havia, mas muito de forma muito localizada ali em partidos, em movimentos e tal. Agora isso está aflorando, já havia no Face e foi para a rua, de modo mais intenso, né? E a imprensa não pode ver isso mais como ameaça, a imprensa precisa parar de ver isso como ameaça. Ela precisa entender que isso são recados, que são sinais, que ela precisa incorporar isso, né? E a matéria-prima dela está ali, né? Claro, a vida é lá, não está no estúdio, a vida não está aqui, não tá. A vida está lá fora. Você é professor universitário e tem, eu acredito, numa forma muito tranquila de responder o que eu vou te perguntar. E também não sei se eu estou falando realmente dentro do correto, mas os estagiários de jornalismo, e é uma coisa bem pontual, a gente sabe que a maioria deles migram por questão de estágio, de trabalho, para a própria prefeitura de Campos. Né? Tem muitos lá, inclusive bons profissionais, bons estagiários, só que estão trabalhando no poder público, dentro de um setor de comunicação do poder público. Isso, para a questão de aprendizado, até que ponto isso é bom e até que ponto isso mina um pouco o direito de informar, não que esteja informando errado, mas informar extraoficialmente, não só a palavra do poder público, não só a palavra do executivo? Bom, tem várias questões envolvidas nessa que você coloca, né? E é um tema fascinante, eu me interesso bastante por ele, que é a questão da comunicação pública, né? Em primeiro lugar é o seguinte, há países, né, Portugal, por exemplo, onde se acontece do jornalista migrar da redação para a assessoria, seja ela pública ou privada, ele deixa de ser chamado jornalista, ele passa a ser relações públicas, assessor, qualquer outro nome que se possa dar, né? Esse é um jeito de encarar a questão. O Brasil construiu uma forma diferente de fazer isso, né? Fruto das organizações dos jornalistas, da FENAGE, enfim, que é o de considerar jornalistas em assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, públicas ou privadas, como jornalistas. Isso tem seus problemas, também tem as suas vantagens. Uma das vantagens é você levar para o ambiente da assessoria o mesmo código de ética de comportamento dos jornalistas. Você tem muitas empresas que qualificam a sua comunicação, a sua transparência, o jeito de se relacionar com o público, justamente porque incorporaram com seus profissionais a prática do jornalismo, da informação correta, precisa, bem apurada, enfim, essas questões. Então, isso é um lado da questão, né? Agora, um outro lado da questão é você pensar o que se tem feito em termos de comunicação pública. Eu sou um entusiasta da comunicação pública, acho que recentemente aconteceram mudanças importantes, por exemplo, na Radiobras, que foram conduzindo a Radiobras para um modelo interessante, mas infelizmente não é isso que a gente tem nas prefeituras e não é isso que a gente tem na Prefeitura de Campos. Né? Não é só Campos, mas a gente está aqui, eu estou falando de Campos. Né? Quase sempre a gente tem essas estruturas não fazendo comunicação pública e prestando serviço público e pagas com dinheiro público. Né? Quase sempre elas têm essas estruturas voltadas para a propaganda dos governantes de momento. Né? E isso é sério, e isso é ruim para a formação do jornalista lá, você está falando de estagiários, né? E aí não vou nem entrar nessa questão do estágio, porque também é uma outra polêmica, né? Mas é ruim você criar esse ambiente, essa embocadura de tratar a informação do jeito que as assessorias tratam, né? Sem ser encarado como um serviço de comunicação pública, com informações para a cidadania. Na verdade, eu até acreditaria muito mais nas estruturas públicas, se elas fossem bem fiscalizadas e elas estivessem cumprindo o seu papel, até do que nas privadas.
Perfeito, estamos conversando aqui com o jornalista Vitor Menezes, nós vamos ao intervalo e retornamos para o nosso último bloco do programa.